Pessoal, estamos recebendo aqui um convidado. Nós vamos conversar aqui com o senhor Heinz, alemão, mora em São Roque há 15 anos, mas só que ele ficou sempre na dele. E agora ele resolveu fazer uma exposição aqui em São Roque e vai fazer um trabalho bem legal. Como é que... Primeiro eu quero falar o seguinte, o senhor já ganhou vários prêmios, e o senhor comentou o prêmio Jabuti, que é um prêmio maravilhoso. O senhor ganhou um prêmio pela ilustração. Pela ilustração de uma série de 24 lendas indígenas, em 1976, que foi uma coedição do MEC com a editora Melhoramentos. Poxa vida, e o senhor, com todos esses trabalhos que o senhor já realizou, nunca tinha feito uma exposição em São Roque? Não. Eu participei de algumas coisas, mas cedendo 2 ou 3 quadros, quer dizer, não foi nada especial. Agora, realmente nós já estamos em vias de acertar uma exposição maior na Brasital, quer dizer, sem data ainda. E o que motivou o senhor, depois de tanto tempo ali no silêncio, e fazer uma exposição? As amizades que estão crescendo, que a gente fica conhecendo mais gente. E quem me motivou mais foi o senhor Elcio, do jornal Democrata. É o seu Roque Bocato, diretor de O Democrata. Ele estava... Quer dizer, ele me deu sempre muito apoio, qualquer iniciativa. E recentemente ele ressuscitou, digamos, porque eu estava muito mal. Então ele me visitou e disse, vamos botar uma exposição para quebrar. Então isso me animou de tal forma que vai surpreender. São mais de 50 obras recentes. Recente, o senhor fala assim dos últimos 5, 10 anos? Não, o último 12 meses. 12 meses? Então deste ano. O senhor está numa atividade constante? Sem parar. Sem parar. E o senhor nasceu em que cidade da Alemanha? Sou berlinense. Poxa, e aí veio para o Brasil? Bom, veja, quando eu nasci durante a Grande Guerra. Na década, pegou ali o comecinho de 40? Eu nasci em 40. 40. E eu tenho algumas recordações infantis que não são lá muito agradáveis, de bombardeios e outras confusões. Nossa, pegou tudo isso. Meu pai passou por 2 guerras mundiais, teve que servir ao exército, e quando terminou essa confusão mundial, ele falou, não, eu vou sair da Europa, porque a iminência da invasão soviética sobre o restante da Europa era iminente. Tinha uma tensão muito grande. Então ele decidiu, olha, poderia ter sido a África do Sul, Austrália, Canadá, e deu sorte, nós viemos, toda a família, nós viemos para o Brasil. E desembarcou em Santos? Em Santos. Chegamos em Santos, que a minha mãe tinha uma prima que... casada com um russo, ex-oficial do exército russo do Czar. Poxa. Então eles fugiram, sei lá, 1916, alguma coisa, já estavam no Brasil e eles deram uma calção, sei lá, facilitou a nossa vinda. Poxa. E aqui o senhor já sempre desenhou? A atividade profissional foi ilustração? Não, isso ninguém acredita. Eu estudei, eu me formei no Mackenzie. Como engenheiro eletrônico e tudo mais, só que nunca exerci essa profissão. Quer dizer, como eu estudei, quer dizer, nesse sentido, por quê? Porque como meu pai queria que eu adotasse uma profissão razoável, como ele era engenheiro, o senhor fez engenharia eu também. Tive que fazer, mas nunca exerci essa profissão, tanto que eu comecei a pintar sempre desenhei, desde pequeno. É a minha maior forma de expressão. Como é que é a história? O senhor tinha 2 anos, desenhava roda de caminhão? Mas exatamente isso. Pelo menos foi o que minha mãe conta. E aqui no Brasil, além desse prêmio Jabuti que o senhor ganhou, por exemplo, outras obras que o senhor ilustrou, algum trabalho que o senhor poderia destacar? Tem uma obra... Aliás, desculpa pela falta de conhecimento, né? Mas o senhor poderia passar para a gente. Não, imagina que é isso. Eu tenho um painel de 13 metros, um mural que eu pintei no... Que ano que foi a independência do Brasil? O Brasil foi 1822. Bom, quando foi... Sesc Centenário, 1972. Essa palavra que às vezes o pessoal, o que é Sesc Centenário? É 150 anos. Todo mundo.
Então é um painel, um mural de 13 metros por 3 metros de altura que eu pintei na Associação Cristã de Moços, em São Paulo, na Major Citório. Poxa, esse foi um trabalho bem legal. Aliás, Nestor Pestana. Nestor Pestana, é ali já próximo do centro, Praça da República, é um local bem agradável ali, né? E olha, outras exposições, eu acho que no Brasil de maior expressão foi no Palácio Buriti há 2 ou 3 anos atrás. Poxa. Teve outra exposição em Brasília também, a convite dos Correios. Quer dizer, eles têm uma galeria de arte muito bonita. Deu um azar essa exposição. No dia do vernissage, teve a morte do Ayrton Senna. 21 de abril de 85? Não, veja bem, estou confundindo. O Ayrton Senna, é que eu confundi, que o Ayrton Senna ganhou a primeira corrida com a Lotus em Portugal, 21 de abril de 85, o dia que morreu Tancredo Neves. O Ayrton Senna morreu em 1º de maio de 94. Então, foi o dia do vernissage da exposição nos Correios. Quer dizer, todo o aparato, toda a propaganda foi... Estavam lá, claro, tinha pessoas. Mas o Brasil estava vivendo uma comoção. Mas depois, não, a exposição em si foi um sucesso total. E para fechar, como é que o senhor escolheu São Roque? Que eu queria paz. Eu trabalhei 35 anos em propaganda e marketing. Poxa, trabalhei em agências? Em agências, primeiro em algumas multinacionais, depois em agências, entre outras, a McCann. Nossa, só agência de ponta. Tem que ser. E depois de algum tempo eu acho que eu aprendi o suficiente, eu fundei a minha própria agência. Poxa, qual o nome? HB, meus iniciais, Heinz Budwig Publicidade, que continuou até o ano passado, tinha passado para os meus filhos. E qual foi o sucesso da minha agência, embora pequena, que era, na época, pelo menos um dos poucos publicitários em São Paulo que dominasse o alemão. E era da época que vinham muitas empresas pequenas e médias. Alemães, em seus casos, não falam alemão, falam português. Então, eles eram o interlocutor ideal. Que maravilha. E para fechar com o senhor aqui, ó, eu vou virar a nossa câmera. Olha só, o senhor pintou, é um Santo Antônio? É um Santo Antônio um pouco diferente. Com curumim, com um índiozinho? Porque nós estamos no Brasil, então, quer dizer, eu acho que faz jus a mentalidade da franciscana. Sim. E aí o senhor trouxe esse quadro, o senhor vai doar esse quadro? Esse quadro eu vou doar para a cidade e a intenção é de que seja emoldurado e instalado na Capela de Santo Antônio. Poxa. Que é um patrimônio cultural fantástico. Então, se a primeira real contribuição da minha parte para o município da cidade. Parabéns, sucesso para o senhor, hein? Muito obrigado igualmente.